Queridos, nosotros vamos empezar el simposio conforme la programación, hablando un poco de la historia del mensaje pro salud. Vamos tomar con la fecha de 1844 hasta 2018, un poquito más en nuestros días. Eu empiezo com a pergunta: ¿qué es la salud? ¿Qué es la salud? Vamos a escuchar. Es la completa armonía física, mental y emocional. Interessante a definição, sim ou não? Mira, esta definição me pareceu também muito buena. Pertenece à Organização Mundial de la Salud. Salud é estado de completo bem-estar físico, que mais? Mental, social, e não consistindo solamente de la ausência de uma doença ou enfermidade. Então, delante de tal afirmação, temos uma impressão de não estar ante um conceito solamente de saúde, senão um desafio, um blanco, um reto diante de nós. É mais que um conceito, é uma meta a ser alcançada por todos nós. Uma vida sana. O que seria uma vida sana? A ver, hermano, haga a leitura, por favor. Una vida sana es seguramente el mayor deseo de todos nosotros. Al final, sin salud, la vida altera radicalmente su significado. El mejor camino para sentir feliz, enérgico y sano en el futuro es llevar una vida feliz, enérgica y saludable en el presente. Interessante, sim ou não? Outro ponto. Estamos cada vez mais caminhando em uma direção onde a gente se dá conta finalmente que ser sano é muito mais do que não estar enfermo. Muito mais que isto. Outro ponto. Não podemos permitir que a vida passe por nós outros sem que la vivamos com, me ajudem, energia e estímulos que nos transmitam felicidade. Devemos fazer a vida apetecível e com uma postura assertiva, ativa, participativa ante la mesma. Isto é uma vida sana. ¿Cuál es el proyecto de Dios para nosotros? Terceira de Juan, capítulo 1, versículo 2. De memória. Todos, de memória. Amados. El coro não quedou bueno, não? Amados. Terceira de Juan, versículo 2. Amado, mi oração é que tu seas prosperado em todas as coisas e que tengas salud, assim como prospera tu alma. Qual é o projeto de Deus para nós? Para su pueblo? É que cada um de nós vivamos uma vida sana, com saúde espiritual, saúde física, mental, uma vida em perfeita harmonia com a voluntad de Dios.
que se passou em la história del hombre? Que hizo el hombre? El hombre se alejó de Dios. Que se passou com el hombre quando se alejó de Dios? Empezó a cosechar todas as consequências del pecado. Todo. El hombre empieza sua vida morrendo. Cada dia que passa é dia menos em nossa vida. O plano de Deus era, ao criar o homem, era que o homem vivisse por toda a eternidade. Então, mira, o homem se alejou do plano de Deus, pero Deus tem projeto para o homem, é que o homem volte-se a seu plano original. Então, em esta tarde, vamos falar pouquito do tempo de la restauração. Vamos conhecer o que se passou na história do mensaje pro salud, começando com 1844. Em la Bíblia temos, de Gênesis adelante, uma história de la reforma pro salud, del melhor plan de Deus para su pueblo. Pero agora vamos mirar la fecha de 1844. O que começou em 1844? Que foi? O movimento adventista. Nós conhecemos a história e o que sucedeu depois do grande chasco de 22 de outubro. Depois do grande chasco de 22 de outubro de 1844, de los miles de creyentes que aguardavam a segunda venida de Jesus, menos de uma docena permaneceram firmes e confiados em la direção del Senhor. Pero menos de uma docena, pero estavam bajo la direção del Senhor. O que se passou com menos de uma docena? Houve desarrollo. Com o crescimento do movimento adventista, se hizo necessária a organização da igreja. Vocês se recordam a fecha da organização da igreja? Qual ano? Em 1863. Em aquele entonces, a igreja tinha 3.500 membros. Quantos membros? 3.500. Necessitava uma organização. A ver, Moisés, haga a leitura, por favor. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización es indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en los nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros, los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. Gracias. Entonces, en resumen, tenemos la necesidad y los apuntes para la organización de la iglesia. Mirando la fecha, ¿cuál era la comprensión de ellos sobre el tema de salud? ¿Cómo era su conocimiento? Pequeño. Casi nadie conhecia de los temas de la salud. Eram ignorantes em relação a los princípios básicos de la salud. Isto para eles não era
de importância. Não. Todos os temas bíblicos eram apresentados sem nenhum ênfase em la saúde. Miravam o assunto de la saúde, outra coisa secundária. Nós necessitamos predicar os grandes temas de las Escrituras. Los creyentes del movimiento adventista seguiam muitas costumbres de la sociedade, incluindo o estilo de vida e os hábitos alimentícios. Ou seja, não havia nenhuma diferença, praticamente, no ponto de la saúde, do que eles viviam com os impíos e a sociedade vivia. Há párrafo muito interessante que habla pouquito de la condição de la sociedade. Hermano Rodríguez. Con toda su aparente vitalidad, América del Norte, a comienzos del siglo XIX, era una nación sucia y enferma. El saneamiento público era groseramente inadecuado y la higiene personal prácticamente no existía. La gran mayoría de los estadounidenses raramente, si es que alguna vez se bañaba, sus hábitos alimenticios, incluyendo el consumo de enormes cantidades de carne, eran suficientes para mantener la mayoría de los estómagos en constante desarraigo. Frutas, verduras y vegetales de hoja dura rara vez aparecía en la mesa, y el alimento que realmente aparecía era a menudo saturado de mantequilla o manteca de cerdo. Mira a situação. Seguindo, desayuno tradicional consistia em pão caliente, hecho com manteca e fuertes álcalis, impregnado de mantequilla, pasteles hechos em chapas calientes, cubiertas com mantequilla e jarabe, carnes fritas ou assadas em grasa, papas goteando grasa, jamón e huevos fritos em grasa indigesta, todo regado com muitas taças de fuerte café brasileiro. Era a situação de eles em aquele entonces. Mira, que se poderia esperar em el tema da saúde? Assim viviam eles, igualitos com os demais. Em los hábitos alimentícios, mira, comidas extremamente grassosas, demasiado uso de la manteca de cerdo, isto em la comida, em los panes, los pasteles, al fim, ao todo. Uso excessivo de frituras, muito consumo de carne de cerdo e de outras carnes, alto consumo de açúcar, poucos vegetais e frutas, café e tecito negro eram em abundância, consumo de bebidas alcoólicas e alcaloides. E os hábitos sociais, o uso do cigarrillo. Os creyentes tinham seu cigarrillo, normal, tranquilo, sim. E também uma bebida alcoólica também, convivência normal com a sociedade. Ele é tema de higiene, não era mirado por eles com importância. Nível precário de higiene, e os banhos eram raros. Quando nós outros miramos a cita de irmã Ellen White,
hablando de la importância del banho em dia de preparação, porque muitos empezavam el sábado sucio, se olvidando del banho. Então ela disse: mira, el banho, duchar em dia de preparação é importante para receber el santo sábado limpio. Então, quando ela falou de la ducha, del banho, tomar banho em dia de preparação, ela falava para um grupo de pessoas que não lhe gostavam os banhos, as duchas, ¿sí? Em ano de 1848, hermana Ellen White falou sobre os efeitos maléficos del cigarrillo, del té e del café. Quando a irmã Ellen White falou sobre os efeitos maléficos del cigarrillo, del humo, del tabaco, del té negro, del café, os membros da igreja quedaram-se chasqueados com isto. Por quê? Le encantava os cigarrillos, que mais? El café, el té negro. Então, perguntaram para a profetisa do Senhor: a ver, isto é sua opinião personal ou é uma revelação de Deus? Qual é a pergunta da comunidade adventista de então? É uma opinião personal tuya ou uma revelação de Deus? Mira, em aquele entonces, os médicos recomendavam o uso de cigarrillo. John Loughborough teve problema de pulmão. E o médico disse para ele: mira, você necessita tomar cigarrillo e o tabaco vai arreglar seu problema de pulmão. E os médicos estavam em los carteles apresentando o tabaco para a sociedade. Mira que situação. Então, delante de isto, a irmã Ellen White recebeu as inquietudes da igreja e respondeu: he visto em visão que o tabaco é uma hierba sucia e que deve descartar-se ou abandonar-se. Então, quedou clarito para a igreja que era uma revelação de Deus. O que se passou com as pessoas que seguiam com seu cigarrillo? O que se passou? Mira, a igreja começou um grande trabalho para resolver o problema de los miembros fumadores. Aí começou uma luta tremenda. As pessoas desejavam seguir-se como membro da igreja, pero com o tabaco. A primeira exclusão de um fumador da igreja ocorreu em Vermont em 1855. Esta foi a primeira pessoa que foi sacada do rol de los miembros porque seguia com seu tabaco, em 1855. Ao redor de 1858, a abstinência do consumo de carne de cerdo estava sendo ensinada por Haskell e outros pastores, e sua enseñança foi duramente reprochada por irmã Ellen White. Miraram? 1858. Ela disse: mira, vocês não podem predicar que o povo necessita deixar de comer carne de cerdo. Não. Em ele momento não. A ver, que dijo ela?
¿Qué va a leer para nosotros, hermana? Vi que sus ideas concernientes a la carne de cerdo no causarían ningún perjuicio si ustedes las guardaran para sí mismos, pero en su juicio y opinión han convertido este asunto en una prueba y sus acciones han mostrado claramente su fe en este asunto. Si Dios requiere que su pueblo se abstenga de consumir carne de puerco, los convencerá acerca de ello. Si es deber de la Iglesia abstenerse de consumir carne de puerco, Dios lo revelará a más de 2 o 3 personas. Él enseñará a su Iglesia cuál es su deber. Vi que los ángeles de Dios no conducirán a su pueblo con más rapidez de la que éste puede recibir las importantes verdades que se le comunican y llevarlas a la práctica. ¿Miraron? Interesante, porque no era todavía el tiempo, no era el tiempo para la revelación. Entonces llegamos en el año de 1863, en la fecha 6 de junio de este año, en Michigan, hermana Helena de White recibió del Señor una memorable visão sobre a saúde. Interessante, a visão vino depois da organização da igreja, dentro do tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Há uma diferença. Se empezasse com a revelação da reforma pro saúde antes da organização, seria uma tragédia, pero depois da organização. A organização ocorreu em 21 de maio de 1863. Pouquito depois, Deus revelou sua mensagem para a saúde. Os principais pontos revelados em la visão de 1863 foi uma visão larga. Pero los principales puntos. ¿Quién puede participar con nosotros? ¿Usted? Los que no controlan el apetito alimenticio son culpables de intemperancia. La carne de cerdo no debe ser comida en ninguna circunstancia. El tabaco en cualquiera de sus formas es un veneno lento. La estricta limpieza del cuerpo, de la casa y sus alrededores es importante. Al igual que el tabaco, cigarrillo, el té y el café son venenos lentos. Los pasteles, las tortas y los pudines son sustanciales, son perjudiciales. Comer entre las comidas daña el estómago y el proceso digestivo. Se deben establecer horarios adecuados entre las comidas, dando al estómago tiempo para descansar. Si hay una tercera comida, esta debe ser leve y varias horas antes de dormir. Mas não foi só isto. Havia mais contenido. Paula. Las personas acostumbradas a comer carne, salsa de carne y pasteles no sienten placer inmediato en un régimen alimenticio simple e integral. El apetito glutónico contribuye a la condescendencia con las pasiones corruptas. Adoptar un régimen alimenticio simple y nutritivo puede superar un daño físico provocado por un régimen alimenticio equivocado. Reformas alimenticias ahorran gastos y trabajo. Los niños que tienen una alimentación con carne y comidas picantes presentan una fuerte tendencia a la condescendencia sexual. Las drogas venenosas prescritas por el médico matan a más personas que todas las otras causas de muerte combinadas. El agua pura debe usarse abundantemente en la conservación de la salud y la curación de las enfermedades. Después vamos a mirar los remedios y
su composición química. Mira, los medicamentos más comunes como la estricnina, el opio, el calomelano y el mercurio son venenos. Los padres transmiten sus debilidades a los hijos. Las influencias prenatales son enormes. Obedecer las leyes de salud prevendrá muitas enfermidades. Com demasiada frequência, Deus é acusado de muerte provocadas por la violação de las leis naturales. Se necessita luz solar e aire puro, principalmente em los dormitórios. Tomar banho, incluso el banho de esponja, será beneficioso a primeira hora de la manhã. Deus não realizará milagros em favor de aqueles que vivem violando as leis de saúde. Manabel, el último. Muchos pacientes no presentan causa orgánica para su enfermedad. Su problema es una imaginación enfermiza. El ejercicio al aire libre es importantísimo para la salud física y mental. El exceso de trabajo provoca colapso tanto en la mente y en el cuerpo. Es necesario huir de la rutina diaria. Muchos mueren de enfermedad provocada enteramente por consumo de carne. Cuidar la salud es una cuestión espiritual y refleja el compromiso de la persona con Dios. Cuerpo y mente sanos promueven la capacidad de discernir la verdad. Todas las promesas de Dios se hacen bajo la condición de obediencia. En resumen, tenemos los principales puntos de la visión, de la primera visión de la reforma pro salud, que Dios dio como un regalo a su pueblo. Este hombre recibió el mensaje y fue un apoyo fuerte hasta el inicio del siglo XX, cuando, infelizmente, se involucrou com o panteísmo, com o espiritismo, pero quando se quedou em la igreja, quedou dando um apoio forte. Inclusive, muitas literaturas de saúde, como Good Health, eram apresentadas ao povo para a sociedade, e ele era o editor responsável. Hermana Ellen White e o uso de las drogas, el remédio de sua época. Recuerdan que ela apontou los remédios de seus dias como venenos. Vamos conhecer um pouquinho. Em nossos sanatórios, abogamos por el uso de remédios sencillos. Desalentamos o empleo de drogas porque estas envenenam a corrente sanguínea. ¿Quedou clarito isto para ustedes? El mensaje de hermana Ellen White. Entonces, la pregunta: ¿cuáles eram os medicamentos usados em aquela época? ¿Cuáles eram? Vamos conhecer um pouquinho. Medicamentos preparados à base cannabis sativa, é o nome científico se usaram para tratar dolores de parto, reumatismo e transtornos nerviosos. Era um medicamento. Anestésico de cocaína em forma de polvo e extrato. Eram recetados por los médicos para dolores fuertes, para la depressão, para transtornos del sistema digestivo, debilidade e também como estimulante sexual. Cocaína. Ópio. El ópio de acción analgésica
narcótica e hipnótica, era considerado um dos medicamentos mais increíbles da época. Então, era ópio para todas as enfermidades. O ópio era importante, necessário. Extratos, comprimidos e gel de heroína. A heroína se utilizava em el tratamento da pneumonia, la tuberculose. Como sedante, diminuía a velocidade da respiração, dando alívio rápido a los síntomas. Assim, passou a ser usado como um medicamento de punta em la indústria farmacêutica. La heroína. Ópio para bebês recém-nascidos, ninhos e adultos. Para aquietar a bebês recém-nascidos, não era necessário um grande esforço de los padres, senão o ópio se arreglava em um rato. O paregórico era uma mescla de ópio com álcool. Las doses para ninhos com 5 dias, com 5 dias, a dose era 3 gotas. Se o ninho tinha 2 semanas, 8 gotas. Com 5 anos, 25 gotas. E para os adultos, uma cucharada china. Arsênico. Era um potente medicamento ampliamente utilizado em la medicina como carcinógeno para o pulmão, la vejiga e la piel. Também se utilizou em el tratamento de la sífilis. O que se passava? Os médicos tinham em conta que o arsênico era um poderoso remédio. E as pessoas depois iam ao óbito, morriam, e o médico mirava e dizia: foi uma intoxicação alimentar. Então, se intoxicou com comida, por isso morreu. É que os sintomas do envenenamento por arsênico e problemas relacionados à digestão, à comida, eram semelhantes. Então, as pessoas estavam morrendo porque usavam um veneno. Depois foi que deram conta que dezenas e dezenas de pessoas morreram por el consumo de arsênico e não tinham conhecimento. Drops de cocaína, usado para o dolor de dente com curação instantânea. Mira, instantâneos, cure. Então, hasta caramelos de cocaína eram dados para os niños quedavam assim, tranquilitos, depois de los caramelos. Mira, estes eram os medicamentos em los dias de la hermana Elena White. Los venenos, que habló ella, los venenos contenidos em muitos, assim chamados remédios, criam hábitos e apetitos que labram la ruína del alma e del cuerpo. Muitos de los específicos populares e aún algunas de las drogas recetadas por médicos contribuem a que se contraigam los vicios del alcoolismo, del ópio, de la morfina, que tanto azotam la sociedade. Era o problema de los remédios de entonces. Hermana Ellen White habló de los remedios naturales que el pueblo de Dios debería rechazar por completo las drogas de sus días y volver a los remedios
naturales. El aire puro. ¿Qué más? El sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieron conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que les habilite para hacer uso correcto de estos conocimientos. Adelantando un poquito, hermana Ellen White y el consumo de la carne. Para muitos, a irmã Ellen White se tornou vegetariana quando recebeu a primeira visão da reforma pro salud em 1863, pero não foi. Com a visão da reforma pro salud, da reforma de salud em 1863, a irmã Ellen White iniciou uma grande luta consigo mesma para deixar o consumo de la carne. Em circunstâncias muito críticas, algumas vezes, ela comeu carne de animais límpios. E nem todos os animais límpios que tinha conhecimento então eram límpios. Uma vez que, para muitos, a carne de cerdo solamente era uma carne imunda. Então, mesmo depois de isto, alguns ainda comiam patos, é patos que se diz? Patos, e outros animais, que depois compreenderam que eram imundos. Graças. Quem vai ler agora? Hermano? En ciertos casos de enfermedades o de agotamiento, puede pensarse que es mejor emplear algo de carne, pero debe ejercerse mucho cuidado en conseguir la carne de animales sanos. Ha llegado a ser muy serio el asunto de si es seguro usar carne en alguna forma en esta época del mundo. No comer carne, nunca comer carne sería mejor que comer carne de animales que no son sanos. Cuando yo no podía obtener el alimento que necesitaba, a veces he comido un poco de carne, pero tengo cada vez más temor de hacerlo. Quando foi isto? Em 1890. Irmã Ellen White levou pouquinho mais de 30 anos para se quedar com o régimen vegetariano. Mira, foi uma luta tremenda. Hace mais de 30 anos, a menudo me hablaba em grande debilidade. Me hallava em grande debilidade. Muitas orações foram oferecidas em meu favor. Se creia que a carne me daria vitalidade, e esta era, por lo tanto, meu principal artículo alimentício. Olha a compreensão das pessoas. Era esta. Hermano Rômulo, quando cambiou sua alimentação e se tornou vegetariano, meu papá mirou para mim e disse: pobre hijo, você vai morrer desnutrido. Era um conceito antigo, não? Pero, em lugar de aumentar minha força, seguia debilitando-me. A menudo me desmaiava e estava exausta. Recebi luz que me mostrava o dano que os homens e mulheres inferiam a las facultades mentais, morales e físicas por el uso de la carne.
se me mostrou que toda a estrutura humana é afetada por este régimen e que por ele o homem fortalece as propensões animais e o apetito por el álcool. De imediato eliminei a carne de mi menú, quando tuve a compreensão. Não hacemos del consumo de la carne uma condição para a dimissão de los miembros. Muitas pessoas tomam o párrafo de la pluma inspirada para dizer: mira, podemos predicar, pero não podemos fazer de isto uma prueba de comunhão em la igreja. Que lhes parece isto? Interessante? Interessante para seus dias? Como a igreja ia predicar a prueba de comunhão, deixando o alimento carnal, quando os pastores, os dirigentes del pueblo, sentavam-se às mesas e abarrotavam o estômago com carne de animais. Seria possível? Mira como a reforma ia predicar o régimen vegetariano se seus pastores comessem carne. Seria possível isto? Não, não seria possível. Porque o pueblo jamás estará adelante de seus líderes. Jamás. Então, não era possível predicar o assunto da carne como uma condição para ser admitido como membro, era uma impossibilidade. E vai ler agora para nós outros. Haga a leitura, por favor. Desde el Congreso Campestre de Victon, enero de 1894, yo he eliminado absolutamente la carne de mi mesa. Existe el entendimiento de que, ora sea que está en casa o fuera, nada de esta clase ha de usarse en mi familia o ha de ponerse sobre la mesa. He tenido muchas presentaciones sobre este tema en las horas de la noche. Ya he consagrado mi mesa, la he limpiado de toda carne para disfrutar de una solidez física y mental. Es mejor abstenerse de vivir a base de carne. Hasta donde sea posible, debemos regresar al plan original de Dios. Desde ahora en adelante, mi mesa estará libre de carne de animales muertos y vacía de esa clase de postres que requieren mucho tiempo y energía para prepararlos. Podemos usar fruta abundantemente y en diferente forma, sin correr el riesgo de contraer las enfermedades que vienen por usar la carne de animales enfermos. Debemos poner nuestro apetito bajo control, de manera que disfrutemos de alimento sencillo y sano, teniendo abundancia de él para que nadie padezca hambre. Tenemos uma grande família e además tenemos muitos huéspedes, pero não se sirve em nossa mesa ni mantequilla ni carne. Usamos la crema de la leche de las vacas que nosotros mismos alimentamos. Compramos mantequilla para cocinar de campos donde las vacas estão sanas e tienes buenos pastos. Tenho uma família que a menudo conta com 16 membros. E muitas pessoas estavam sempre ali, em casa da irmã Helena White. E aí, há homens que trabalham com o arado e que derribam árvores. Estes efetuam o mais vigoroso exercício, pero ni uma partícula de carne se coloca em la mesa. Não hemos usado a carne desde o Congresso Campestre de Brighton. Então, ela havia cambiado. Pero
qual era a situação da comunidade adventista hasta princípios do século XX? Qual era a situação? A ver, irmã Ellen White viveu hasta 1915, pero morreu fiel a la luz de la reforma pro salud. Muitos adventistas também viviam essa luz, pero a igreja como organização não havia abraçado o mensaje de la reforma pro salud. Outro ponto, a maioria de los pastores comiam carne e descuidavam su dever em advertir ao pueblo. Outro ponto, a abstinência del consumo de carne não era prueba de comunhão em la igreja. Esta era a situação de la igreja. Agora, chegamos em la organização del movimento de reforma. Hubo uma crise entre os anos de 1914 e 1918 relacionada a la transgressão de la lei de Deus. Nós conhecemos a história. Vino a Primeira Guerra Mundial e houve o compromisso da Igreja Adventista em la transgressão de la lei de Deus e el período de la guerra. Foi o que se passou. Então, depois de isto, o remanente se organizou. Não seria possível seguir sem uma organização. Então, o remanente se organizou como Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma. Agora, a B, pontos claves. O movimento de reforma se organizou em 1925, seguindo a herência teológica de qual igreja? Da Igreja Madre. Isso queda clarito para nós outros. Outro ponto. O movimento de reforma tomou com seriedade os princípios da reforma pro salud, e adoptou o régimen de la abstinência del consumo de carne como prueba de comunhão, à la luz do que estava revelado. Compreendeu que a principal missão do pueblo remanente é apresentar o evangelho eterno em conjunto de verdades harmoniosas. Ponderou uma reforma progressiva segundo a revelação de Deus. Volvemos acá. Por que a igreja tomou com seriedade os princípios da reforma pro salud e adoptou o régimen de la abstinência del consumo de carne como prueba de comunhão? Por quê? Sim. Agora eles tomaram toda a revelação de Deus e o tema da carne. Então, quando se organizou, mira, os líderes não vão comer carne, serão vegetarianos. E para todos os membros, então, o ponto, a abstinência do alimento carne. Vamos mirar algumas citas claves. Se me ha apresentado claramente que o pueblo de Deus há de tomar uma posição firme contra o consumo de carne. Que tipo de posição? Firme. Que mais? O consumo de carne é antinatural. Hemos de regressar ao propósito original de Deus, que Deus tinha em la criação del hombre. Qual é o propósito original de Deus? Que o homem não deveria comer carne. O perigo de contrair uma enfermidade aumenta 10 vezes ao comer carne. Que mais? Temos abundância de coisas buenas,
para satisfacer el hambre, sin necesidad de poner cadáveres sobre nuestra mesa para que integren nuestro menú. Bueno, Moisés. Es su designio que los tesoros alimenticios de cada país sean preparados de tal manera que puedan usarse los países para los cuales son apropiados. Como Dios dio maná del cielo para sostener a los hijos de Israel, dará a su pueblo en diferentes lugares habilidad y sabiduría para usar los productos de esos países en la preparación de alimentos que reemplacen la carne. Había una promesa de sabiduría para su pueblo, preparar buenos alimentos. Es para el propio bien de la iglesia remanente. ¿Para quién? Para la iglesia remanente, por lo que el Señor le aconseja a ella que descarte el uso de la carne, el té y el café, así como otros alimentos perjudiciales. Hay abundancia de otras cosas que podemos usar para sostener nuestra vida, que son sanas y buenas. Entonces necesitamos rechazar todo que causa daño para nuestra salud. Una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta, paso a paso, de vuelta a su plan original, que el hombre subsista a base de productos todos naturales de la tierra. ¿Quién puede leer para nosotros, hermana? ¿No es tiempo ya que todos prescindan de consumir carne? ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo, los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa, para gozar de la compañía de los ángeles celestiales? ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne. ¿Cuántos kilos? Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. Los que esperan la venida del Señor, con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Muchos que estão hoje solamente meio convertidos. Com qual ponto? Ao consumo de carne. Abandonarão, salirão do povo de Deus para não andar mais com Ele. Temos abundância de coisas buenas para satisfazer el hambre sin necesidade de poner cadáveres sobre nuestra mesa para que integren nuestro menú. Delante de todo esto, yo pregunto, la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, de proponer a la luz de la revelación que para ser un miembro debería dejar el alimento carne, foi uma atitude, uma decisão arbitrária ou foi uma decisão conscienciosa à la luz de la revelação? Mira, delante de todo isto, a posição do movimento de reforma está certa ou não? Está certa por la revelação. Então, temos em conta que
hasta al inicio del siglo XX, toda a igreja adventista não tinha a prueba de comunhão para o assunto de abstinência do alimento carne. Queda clarito isto para nós outros. E não poderia proponer para o povo. Por quê? Porque seus líderes não eram exemplos para o rebanho. Pero a revelação estava diante de eles. E quando o movimento de reforma se organizou, mirou toda a revelação de Deus e tomou a decisão firme. Para ser membro da igreja, necessita deixar de comer carne. Então, foi uma decisão à la luz da palavra de Deus. E qual é o mensagem de Deus para hoje? Para nossos dias. ¿Sí? Sea progresiva la reforma alimenticia. Enséñese a la gente a preparar alimentos sin mucho uso de leche o mantequilla. Expliquémosle que llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos, leche, crema o mantequilla, porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Se acerca el tiempo en que, debido a la iniquidad de la especie caída, toda la creación animal gemirá bajo las enfermedades que azotan nuestra tierra. ¿Cuál es el mensaje de Dios para hoy? Sea progresiva la reforma alimenticia. Necesita ser progresiva. Entonces, nosotros no podemos nos quedar así. Necessitamos a cada dia dar um passo adelante para seguir em la luz de la reforma pro salud. Deus dará a su pueblo capacidade e tacto para preparar alimentos sanos sem aquelas coisas. Descarte nuestro pueblo todas as receitas malsanas. É a recomendação de Deus para su pueblo. Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres, las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo. Entende? Preparado como? De modo mais sencillo e natural possível. São os comestíveis mais sanos e nutritivos. Comunicam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não podem obter-se de régimen alimentício mais complexo e estimulante. Entonces, del tiempo de la restauración al segundo advenimiento de Cristo, a la segunda vinda de Cristo, empezando de 1844, ¿cuál es el plan de Dios en la historia de la reforma pro salud? Alimentación vegetariana, con pasos progresivos, ¿no? ¿Qué más? Estilo de vida saludable. Entonces, tenemos en mente este punto clave para nuestra edificación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, y el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquellos que siguen la luz divina, siguen la luz de la reforma pro salud, vão desfrutar la salud física, mental e espiritual, e com passos progressivos estarão listos para comer el fruto del árbol de la vida. ¿Dónde?
e o paraíso de Deus. Quantos estão desejosos de comer o fruto da árvore da vida, del árbol de la vida? Que Deus nos dê sua graça e nos bendiga, para que um dia, todos nós outros juntos, podamos estar ali, participando do fruto del árbol de la vida. Que Deus nos bendiga e nos dê sua graça para isto. Amém.